Estamos aqui para cultuar o Senhor, começando mais um culto online para a glória de Deus. A paz do Senhor, irmãs. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Nós estamos aqui com uma pessoa convidada pela irmã Gisélia. Qual é o seu nome mesmo? Iná. Iná, seja bem-vinda ao culto online. E eu vou pedir para que a irmã Edice Amorim comece a oração de abertura do nosso culto online para a glória de Deus. Soberano e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento, por esse culto online. Ó Pai amado, Pai querido, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por todos que já estão aqui presentes. Ó Senhor da glória, abençoa. Toma o primeiro lugar nesse culto. Sê com cada um de nós. Abençoa nossos familiares. Abençoa todo o culto. Abençoe os louvores. Abençoe quem vai pregar. Ó Pai amado, Pai querido, no nome santo de Jesus, sê conosco, meu Pai. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. E que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria e incendiando os nossos corações para te adorarmos, Senhor, e te louvar e glorificar o teu santo nome. É o que te peço, meu Senhor, e já te agradeço. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Missionária Isabela, sua palavra introdutória. Livro de Salmos, capítulo 28. Salmos 28. Salmos 28. Achei. Amém? Eu achei. Era das vice-irmãs. Ok. Amém. Amém. Ok. Vou começar a ler. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas. Quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos como o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoe a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Amém. 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 É uma versão um pouquinho diferente, acho que nós estamos acostumadas, mas sabemos que essas várias versões contribuem para o nosso crescimento, porque na nossa versão, pelo menos na minha, que é um pouquinho diferente, mas acaba que nós entendemos até melhor por causa das diferenças das versões bíblicas produzidas. Irmã Edice Amorim separou 2 hinos, 2 louvores. E a irmã Gisélia também 2 louvores. Pode ser? Amém. Amém. Pode ser. Amém. Pode ser. Deixa eu ver aqui o que está. Separei aqui. 525. Tá. Aqui.
É 500? É, 25? Isso, Obrigada. 5, Não dá certo. 525. achei. Achei. Eu que não achei. 525. Achei. Todos acharam? Sim. Não. Só um pouquinho. Não? Ainda não. Só mais um minuto. Sim. Ah, isso é boa. Boa, Samir. Pode ser um- Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, e os reinos deste mundo seguirão suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Vencendo bem Jesus. o clarim que chama os crentes, Da batalha atuou Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações de o seus da terra com poder governará. Sim, paz e santidade, toda a terra será vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. glória, 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 aleluia. vencendo bem Jesus. E por fim, entronizado, As nações irá julgar todos grandes e pequenos, os reis aonde os inimigos triunfantes, no céu irão cantar, vencendo Rei Jesus. Glória, 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 aleluia. glória, 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 aleluia. glória, 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 aleluia. venceu o Rei Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Venceu o Rei Jesus! Glória a Deus! O nosso Salvador amado, aquele que deu a vida por nós. Por nós. Agora é 535. 535. 535. Tá, achei. Amém. Achou, irmã Juscelia? Sim, achamos. Tá. Acharam todos. Então, tu és fiel, Senhor, meu Rei celeste,
pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, nunca faltares, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. tu és fiel, Senhor. dia após dia, com bênção sem fim. Tua Me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas, mares, mares, sol, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás segurança. Cada momento que guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu vivo favor. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Glória a Deus. O que seria de nós se não fosse o nosso Senhor que nos sustenta e nos guarda a cada momento de nossas vidas? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, irmã Gisélia. Irmã Gisélia. Meu Deus. Estamos no escuro, meninas. Está difícil, tenho. Mas eu tenho uma lanterna. Um minuto eu vou pegar uma lanterna. É que a gente até tem uma lâmpada ali, mas ela só está atrapalhando ao invés de ajudar. Vem uns raios aqui. Você vê? Olha ali. Meu Deus. Peraí, só um segundinho. Eu tinha escolhido já o louvor à tarde, agora eu esqueci o número. Vamos cantar outro. Campeões da Luz. Campeões da Luz, irmãs. 305. Tá. 305? Agora sim, 305. Aí, tá ótimo. Achei. Amém. Amém? Amém. Amém. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouvir o pecado e seu poder. A batalha ganha está,
a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laureis com o galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhe os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. O mal vencendo, avançai, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Aleluia. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Aleluia! Enquanto nós estamos paz do Senhor, Semi-Batista! Ai, que maravilha! Amém. Tão bom, aí. Eu estava aqui louvando enquanto o Senhor entrou. Aleluia! Viu? Qual o segundo? Melhorou, né? Qual o outro hino, irmã Gisélia? Melhorou. Eita, glória. Outro hino. Isso. Oh, Deus, querido, eu tinha escolhido um tão bonito hoje à tarde, mas eu me esqueci. Vamos cantar esse aqui que todo mundo conhece, eu acho. Pelo Qual? sangue. Qual? 192. 192. Tá. 151 também é bonito, né? Fala, Jesus, querido. Fala hoje. Não conheço todo. Não, eu também não. Alguns. Uhum. Qual? Esse aqui? Escreve. Deus sangue. Temos invisíveis foram. 192, achei. Amém. Amém. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário.
os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Deus é Aleluia. maravilhoso, né? Louvado É muito seja bom o estar nosso aqui na Deus. presença do Senhor. Glória a Deus. Eu ia pedir exatamente a irmã Oceni Batista para fazer uma oração pela pregadora da noite. Oh, glória. Tá bom. Estamos esperando. Amém. Claro, contato com essa. Vem pegar o ó! Tá. Ser um vencedor. Queres tu cantar nas lutas e na dor? Eita, glória. Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. E aí, irmã? Glória Amém? a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai orar? Vamos cantar. Vou adorar. Amém. Não, Orar pela pregadora? Isso, ore pela pregadora da noite, para que Deus a encha de unção e fale através do Amém. Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, te agradeço, meu Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deste, mesmo quando não vimos, mas o Senhor viu e ouviu. Te agradecemos, Senhor, pela nossa família, pela nossa casa. Agora, Senhor, usa, Senhor, a boca da tua serva, ao qual ela estará ali, levando a tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Usa a tua serva pela tua misericórdia e a abençoe também, pois é o que eu te peço nesta hora e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É motivo de grande alegria entrarmos agora na palavra, no alimento sólido. Grande alegria é para nós termos as irmãs aqui conosco,
Deus, ele Amém. faz presente em cada casa, em cada lar, em cada lugar que as irmãs estão, ali Deus também está. Como é que é o nome dessa irmã? Irmã de Célia. Ina. Hã? Ina. Iná, Iná, você poderia nos trazer a pregação da palavra de hoje? Pode ou não? Me pegou de surpresa. É que eu não falo muito, entendeu? Então tá bom. Então Se me, Faz assim, então se me quiser, vamos fazer o Senhor. seguinte. Vamos fazer o seguinte. amanhã a gente ainda está por aqui. Tá, Vai então fazer um amanhã, culto amanhã? amanhã você prega. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Daniel. Amém. Amém. Vamos Amém. lá. Daniel, Capítulo? capítulo 1. Amém. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Prepara, né? Eu não. Daniel em Babilônia. Daniel 1. Amém. Todo mundo achou? Todos acharam? Todos? Pode, irmã. Pode. Daniel, capítulo 1. Daniel na Babilônia, ou em Babilônia. Amém. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. Esse Deus está com letra minúscula, então não é o nosso Deus, é um Deus diferente. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, e disse o rei a Apenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens, em quem não houvesse defeito algum. Vou ler de novo. Esses jovens tinham que ser jovens que não tivessem defeito algum. De boa aparência. Eles tinham que ter boa aparência. Instruídos em toda sabedoria. Eles tinham que ser inteligentes, estudados, cheios de conhecimento, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhe ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. No fim desses dias, que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Mas entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel colocou o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos.
E disse Sete dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa cidade. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os seus servos, 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a vossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. E eles consentiu isto, e experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes, melhores do que aqueles, e estavam mais gordos da carne do que todos os outros jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a eles, 4 jovens, que lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com ele, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Portanto, ficaram diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que haviam no seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro reinado do rei Ciro. Até aqui. Irmãos, eu estava procurando saber sobre Daniel, profeta Amém. Daniel, e procurei também saber um pouco do que significa o nome Daniel. Tem várias versões. Tem Deus é meu juiz, o Deus que julga, e uma outra que eu me esqueci. Mas eu me detive mais naquilo que diz assim, Daniel, Deus é o meu juiz. Então nós temos, assim como Daniel, nós temos um justo juiz que vela e cuida por nós. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue de ninguém. E Daniel também não queria, mesmo aquele rei que pegou eles lá na cidade deles e chegou como servos e trouxe para a Babilônia para servirem ao rei e servir a outros deuses, mesmo assim, Daniel não se rebelou contra ele. A inteligência de Daniel, que Daniel teve, e os seus 3 amigos eram tantos, eles tinham tanto conhecimento, que eles sabiam discernir o mal, o bem, e o que Deus queria fazer com eles naquele lugar. Deus queria que o nome do nosso Deus fosse glorificado naquele lugar estranho, na Babilônia. E hoje não é diferente, hoje é igual. Nós estamos vivendo numa Babilônia, o mundo está numa Babilônia. Mas aquele que faz a vontade de Deus é como Daniel. Aquele que pede discernimento espiritual, visão espiritual, comunhão, e estamos vivendo uma campanha de Daniel. Hoje é o 17º dia da campanha de Daniel, do Grupo Oração Tem Poder. Nós estamos numa campanha de Daniel, que Daniel havia, em certa feita, começado a orar por determinado
objetivo, e ele não achava que não tinha sido ouvido, e ele continuou 7 dias, mais 7 dias e mais 7 dias. E no 21º dia, o anjo apareceu a ele. Mas hoje não é isso que nós vamos contar. Vamos contar um pouco mais sobre Daniel. Daniel, relatado pelo que eu li, ele viveu 604 anos antes de Cristo. Ora, ele viveu muitos anos antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ficou lá no reinado da Babilônia durante anos. E ele morreu já com uma longevidade. A Bíblia não relata quantos anos ele veio a falecer, mas ele teve uma vida longa e passou por adversidades, ele e seus 3 amigos. Eles eram da linhagem real de Judá, que viria a ser a linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já havia se anunciado no Antigo Testamento sobre essas profecias de Daniel. Daniel era um homem que via coisas que nenhum outro homem via e entendia coisas que nenhum outro homem entendia, porque Deus havia achado graça nele e concedido sabedoria. Vejam que o rei queria homens jovens de linhagem real, de boa aparência, sem defeito nenhum, para estarem junto com seus eunucos. A Bíblia não relata se eles foram castrados ou não, mas eles resolveram se policiar e ter uma vida. Esses 4 homens, inclusive, eu digo, Daniel estava ali, e esses 4 jovens decidiram ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida, eu posso dizer, castrada espiritualmente para servir a Deus. Eles não comeram do manjar do rei. E ali o chefe dos eunucos, Aspenaz, ficou com medo do rei. Mas Daniel fez uma sugestão a ele: se por 10 dias nós só comermos legumes e água, e nós formos sustentados, e a nossa aparência estiver boa, então comeremos legumes e carnes durante todo o tempo que estivermos aqui. Mas se por 10 dias, nós ficarmos fracos, iremos mudar. Ali, o cozinheiro aceitou esse propósito. E ali, por 10 dias, Daniel comeu somente, e ele e os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, comeram somente legumes e água. E ao findar de 10 dias, para surpresa de todos, Daniel estava com a aparência melhor do que aqueles soldados do rei que comiam os manjares do rei. Então, meus irmãos, minhas irmãs, muitas das vezes nós pensamos assim: não devemos comer certas comidas. Não devemos, porque a palavra de Deus nos alimenta. Porque Jesus falou que nem só de pão e água viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus fez o mundo pelo poder da palavra. E pela palavra, Daniel também falou que não comeria por 10 dias coisa que poderia contaminar o seu corpo. Os manjares dos reis eram também dedicados a deuses. E ele ali tinha esse conhecimento que essa comida era oferecida a deuses. E não era o Deus de Daniel, nem de Sadraque, nem de Mesaque, nem de Abednego. E ele, com a sabedoria de Deus, ele preferiu legumes e água ao manjares do rei, que estava consagrado a outros deuses.
Ele podia, sim, comer também do manjar. E ali na sua oração, antes de comer, ele podia pedir: Senhor, tudo aquilo que está aqui na minha frente, eu consagro ao Senhor, tira toda a impureza e comer. Mas não, ele não fez assim. Ele fez melhor. Ele mostrou para aqueles que pensavam que ele ia estar fraco a força que vem de Deus. E ele foi posto à prova em várias ocasiões, como Daniel na cova dos leões. Ele esteve na cova dos leões e Deus esteve com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo. E aqueles que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo foram mortos. A fornalha foi acesa mais forte do que de costume, mas eles saíram ilesos. Isso significa para nós, nos dias de hoje, voltando para nós, irmãs, como é bom servir ao Deus Todo-Poderoso. E a alegria é poder crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel era instruído e nós procuramos ser instruídas na palavra, no conhecimento secular também. Nós temos que saber a ciência do mundo. Sabe para quê? Para diferenciar a ciência do mundo e para atestar que a ciência do mundo atesta que a Bíblia é verdadeira. Glória a Deus, aleluia. Vários cientistas, vários homens muito inteligentes comprovaram que a Bíblia é verdadeira. Isso é para a glória de Deus. Daniel, homem amado de Deus, que o significado do nome dele, Deus é o meu juiz. E Deus é o nosso juiz. Deus tem sido o nosso socorro. Deus tem nos ajudado em meio a adversidades. Daniel não recuou em forma alguma. Passagens em Isaías, em Jeremias, falam desses momentos que Daniel ia acontecer ali com ele na Babilônia, onde ele iria ver coisas e saber de coisas que Deus iria lhe ensinar. Ora, Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, porque ele sabia que de Jerusalém é que vinha a vitória. Amém, Jesus. Mas glória a Deus. Sabemos que a nossa Jerusalém é celestial. Nós oramos em casa, podemos orar no monte, podemos orar em qualquer lugar, porque a nossa Jerusalém está aqui, dentro do nosso lar, ali com a irmã Gissélia, com a irmã Iná, com a missionária Edícia Amorim, com a irmã Alcene Batista, com a missionária Isabela, está com todos aqueles que invocam o nome do Senhor quando bate a porta. E quando chama assim, Senhor, vem aqui, eu não sei orar, mas vem aqui, eu quero confessar meus pecados, as minhas atitudes, o que eu tenho feito, vem me ajudar, Deus. Aleluia! Glória a Deus! E Deus está presente. E o sucesso de Daniel tem uma chave da vitória. Quem conhece o grupo Oração Tem Poder sabe que o justo viverá pela fé, mas a oração é a chave da vitória. Amém, Jesus. Irmãos, ele orava 3 vezes por dia. E essas orações de 3 vezes por dia era para que Deus o preservasse, o guardasse, o iluminasse. E esse jovem foi tido e reconhecido pelo rei. O rei viu nele graça.
brilho, Amém. algo especial. Nós sabemos que a presença de Jesus, a presença de Deus, brilhava em Daniel, em Sadraque, Mesaque e Abednego. E não é diferente nos dias de hoje. Nós, quando andamos, incomodamos as trevas. As nossas palavras incomodam as trevas. Porém, como Daniel, não podemos recuar nem retroceder. Temos que avançar com palavras sábias, com discernimento espiritual, renunciando o nosso corpo, a nossa vontade carnal, que às vezes, muitas vezes, é de brigar, é de reclamar, de murmurar, mas não. Temos que pedir sabedoria a Deus para Deus fazer a obra, porque Deus é quem é o juiz. A vingança é de Deus, a justiça Glória a é de Deus, não é nossa. Nós Amém. apenas nos cabe orar, perdoar Amém. até os nossos inimigos. É Perdoar. verdade. Perdoar. Porque se perdoarmos os nossos amigos, se orarmos pelos nossos amigos, não estaremos fazendo mais do que as pessoas que estão no mundo. Que têm prazer nos seus amigos e veem nos seus amigos algo de bom. Temos que orar por aqueles que nos perseguem, nos maltratam. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado sereis vós quando vos perseguirem, vos maltratarem e mentindo, disserem todo tipo de calúnia contra vós por causa de Jesus Cristo e do reino dos céus. A palavra Amém. é essa. Continuar assim como Daniel Amém, continuou Jesus. firme em meio a adversidades. Ele não se contaminou com manjares do mundo, mas ele comeu a comida que Deus havia lhe ordenado. E Daniel teve sucesso em toda a sua trajetória. Se formos ler o livro de Daniel, em toda a sua trajetória, ele passou por 3 reis, 3 reinados. E em todos eles, ele obteve vitória. Os reis Amém. viam nele algo especial. E nós sabemos que esse algo especial está aqui presente, está na nossa casa, está na nossa vida, desde que aceitamos Jesus Cristo como o único Senhor, Salvador de nossas vidas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é um nosso advogado. Deus continua sendo o nosso juiz, como era o juiz de Daniel. E que a palavra fique nos vossos corações. Que Deus Amém, Jesus. não nos abandone. E que possamos, por vezes, ir ao templo, mas que o templo também se faça presente em nossas casas. Sejamos Aleluia. Daniel nessa geração que precisa tanto da palavra de Deus e pessoas que estão dormindo, indo na igreja, dormindo dentro de casa, esquecendo que a volta de Jesus está próxima. Até aqui, o Espírito Santo me concedeu que falasse. E o Espírito Santo continue falando em vossos corações. Porque a palavra de Deus jamais volta vazia, mas faz aquilo para que lhe aprove. Eu queria pedir à irmã Iná que tivesse com a oração de agradecimento e orando também pelo Leoninho para que ele se dissipe, orando pela nação brasileira, orando por nós que estamos aqui, pelo grupo Oração Tem Poder, pela campanha de Daniel, que eu não sei se a irmã Gisele contou a ela, nós estamos num propósito de Daniel de 21 dias de orações, orando por nós, para que bênçãos sem medidas, assim como foram derramadas na vida de Daniel. Para quem é para orar? Aí que Iná, a conexão tá ficando ruim aqui. Iná, Vai para Diná orar. Iná. Beleza. Vamos orar. Vamos orar? Oremos então.
Nosso Deus, nosso Pai de amor, estamos diante de Ti reunidos em Teu nome. Sabemos que o Senhor se faz presente no meio de nós. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, por isso entregamos nas Tuas mãos as nossas causas. Aquilo que nós não podemos resolver, nós cremos que o Senhor há de agir por nós. Como na natureza, Senhor, que essas notícias que vêm, Senhor Deus, sejam revertidas, ó Pai, em notícias que venha, Senhor Deus, favorecer a nós, ó Pai. Sejamos protegidos e livres de todo perigo e de todo mal. Que sejamos, ó Pai, estamos na Tua dependência, mas pedimos isso, Senhor. Que a natureza submeta a Ti, Senhor, e o Senhor possa ordenar que tudo isso se dissipe, se desfaça, Senhor. Que essas notícias que hoje podem ser confirmadas, mas que daqui dias, ó Pai, essa notícia venha se reverter e essas notícias venham a nos favorecer, ó Pai, e não a nos amedrontar. Nós confiamos sempre em Ti. Abençoe as minhas irmãs que estão presentes aqui, que estão no propósito de 21 dias. Fortaleça a cada um, Senhor, a cada uma delas, ó Pai, a permanecer firme no propósito. Ó Senhor Deus, eu te peço que também traga recompensas, ó Pai, nas suas vidas, para cada uma delas, ó Pai, aquelas que estão esperando de Ti, Senhor. Aleluia! Eu peço que este propósito seja um meio, ó Pai, de mover os céus em favor de cada uma delas, ó Deus. Eu te peço isso, Senhor, e te peço que o Senhor nos fortaleça cada dia e que possamos, por onde andarmos, sermos testemunhas vivas de Ti, falar da Tua palavra, divulgar o Teu Evangelho. Jesus, Senhor Deus, coloque palavras certas nas nossas bocas, para que as pessoas ouçam aquilo que elas precisam, ó Pai, de Ti. Ó Senhor, nos prepare mesmo, Senhor Deus, para estar divulgando a Tua palavra, levando o nome de Jesus a todo lugar por onde estivermos, ó Pai. Nos dê poder, nos dê sabedoria, como o Senhor deu a Daniel, Senhor, de viver nesse mundo, mas viver, Senhor Deus, na Tua dependência, viver contrário, Senhor Deus, a esse sistema, Pai, engano, que nós possamos mesmo, Senhor, estar na Tua dependência, firmes na fé, que nosso pé nunca vacile, Senhor Deus, mas que possamos permanecer, ó Pai, no nome de Jesus eu oro, agora e sempre, amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Muito obrigada, Deus, por mais um culto, pela sua presença, Deus, em cada lugar que nós estamos, porque o Senhor é para o Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por se fazer presente. Obrigada, Jesus, que é o nosso Salvador, que está ao nosso lado 24 horas do dia, guardando a nossa vida, o nosso descanso. Está em todos os momentos na nossa vida, para a glória de Deus. Quero agradecer aqui a missionária Edith Amorim, a irmã Gisélia, a irmã Iná, a irmã Alcine Batista, a missionária Isabela. Quero agradecer aqui tudo que foi feito, tudo que foi falado, tudo que foi entoado, seja para a glória de Deus. Mais um culto para a glória de Deus. E por isso estamos alegres. E como diz a irmã Edith Amorim, Esqueci agora. se Deus é por nós, Deus é por nós. Quem será contra nós? operando Deus, Quem será? então a vitória é certa. Glória a Deus. Aleluia. Que as irmãs tenham uma noite de descanso, de paz. Que Deus abençoe o deitar, a estadia das irmãs. Que Deus repouse o espírito dele sobre vós. Que Deus dê a paz, a tranquilidade. Que Deus vos abençoe. Que Deus continue fazendo a boa obra que começou nas vossas vidas. E que Deus a mim também não desampare. Que Deus tenha misericórdia de mim também.
Que Deus continue fazendo com que possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E que toda a família do Senhor Jesus Cristo diga amém. Mais um culto para a glória de Deus. Deixa eu desgravar aqui. Boa noite.